Fala galera, eu sou Juan, esse é o Cidade Z, e vem comigo que esse é mais um resumo de Tensai hoje no Akagi, episódios 8, 9 e 10. A princesa Loa convidou o príncipe Wen para ir até a cidade de Milstar, participar da celebração de formação do Império de Earthworld. E quando ela soube que a comitiva de Natra chegou, foi recebê-los pessoalmente. Ela estava ansiosa para ver a cara azeda do príncipe. No entanto, foi a princesa de Natra que veio representando seu irmão. Como Natra está praticamente saindo de um pós-guerra, Wen não quer ter que sair do seu reino. Mas cá entre nós, o que ele não quer mesmo é ter que ver a Loa e que ela meta ele em outra confusão. Só que o que ele não esperava é que sua irmãzinha fosse se oferecer para ir em seu lugar. Então ele mandou que Ninimun a acompanhasse. Loa levou a garota para apresentá-la a seus 3 irmãos, aqueles que disputam o trono imperial. E ela foi muito bem recebida, bom, exceto pelo mais velho, Demétrio. Mas o Wen já havia falado da personalidade desse cara para sua irmãzinha. Enquanto isso, os outros 2 príncipes estavam brigando entre si para ver quem seria o primeiro a conversar com a jovem princesa Falania. Mas ela seguiu o conselho de Ninimun e para que não houvesse nenhum conflito entre os irmãos, ela se retirou na companhia de Loa. Inclusive a garota pediu a Ninimun que tentasse convencer a princesa de Natra a declarar apoio a ela durante esse evento, mas Ninimun já havia recebido instruções do príncipe Wen para negar qualquer tipo de acordo. No outro dia, o prefeito da cidade de Milstar levou pessoalmente a princesa de Natra em um passeio pela cidade. O irmão de Loa, o Demétrio, acredita que o trono imperial tem que ser dele por direito, simplesmente por ele ser o mais velho. E ele tá com raiva de quem? Adivinha? Do príncipe Wen, porque ele mandou a sua irmã na cerimônia de coroação imperial. E para se vingar, ele resolveu pedir a mão da garotinha em casamento, veja só. Com muito cuidado, ela disse que levaria essa proposta até Natra para que fosse analisada. Mas ele exigiu uma resposta imediatamente. E ela disse que isso era uma decisão governamental de seu reino. Como ela não tem experiência, ela não podia tomar tal decisão sozinha. E coincidência ou não, o Wen apareceu por lá bem na hora que o irmão mais velho de Loa estava ameaçando destruir Natra caso ele se torne o imperador. Bom, o príncipe gênio disse que terminou o que tinha que fazer e veio o mais rápido possível para que ele não perdesse a coroação. E através de um bilhete, Ninimun informou que eles estavam discutindo sobre o casamento de sua irmã, o que significa que ele escolheu uma péssima hora para fazer a sua entrada, já que o príncipe imperial queria uma resposta de Wen. E como uma jogada de sua parte, o garoto disse que esse casamento fortificaria a ligação de Natra com o Império. E pode acreditar, aumentar a influência de Natra é a última coisa que esse tal de príncipe Demétrio quer. Então os dois chegaram a um acordo. A conversa sobre esse casamento ficaria para um próximo encontro. O príncipe Wen está um pouco cansado, faz dias que ele não dorme direito, e ainda compareceu a uma reunião secreta com essa loira. Ela disse que seus irmãos não iriam conseguir entrar em consenso para escolher um novo imperador. Então esse evento serve apenas para mostrar os poderes da facção e arranjar aliados poderosos. O príncipe mais novo, o irmão de Loa, ficou sabendo que Wen estava na cidade. E por ele ser tão esperto e antes que se torne uma ameaça para seus planos, ele decidiu matá-lo. No dia seguinte, Wen foi encontrar com o príncipe Demétrio, e quando o chá foi servido, ele pediu para que a mulher bebesse. Então, para provar que o chá não estava envenenado ou algo do tipo, o próprio príncipe Demétrio resolveu experimentá-lo. E adivinha, estava envenenado mesmo, mas ele não morreu, foi quase, que pena. Os 2 príncipes imperiais acusaram a cidade de Milstar pela tentativa de assassinato e cercaram o local com as suas tropas. O Wen também foi detido como suspeito de envenenamento, e ele foi informado por um de seus homens que o exército da religião de Levitia também estava marchando para a cidade para defendê-la dos príncipes. E com a aparição de Cadomélia, o Wen ficou muito agitado. A qualquer momento a cidade poderia se tornar um grande campo de batalha e ele só queria fugir dali o mais rápido possível. E desesperado, acabou passando mal e desmaiou. Vendo o estado do seu irmão e a agitação na cidade, a princesa Falania decidiu ir até a Assembleia dos Cidadãos com o intuito de tentar evitar uma rebelião pelos moradores. Enquanto isso, o Wen acordou e pediu para que Ninimun atualizasse tudo o mais rápido possível, mas ela só fez abraçá-lo e dizer que estava muito preocupada. Mais tarde, o príncipe parabenizou a sua irmã por ela ter conseguido acalmar o povo da cidade e pediu para que ela realizasse mais um discurso. Com isso, a princesa conseguiu o apoio dos cidadãos e liderou a evacuação do povo da cidade, tudo isso enquanto caminhava por meio do exército dos 2 príncipes. Como o exército da religião de Levitia veio para dar apoio à cidade de Milstar, o plano de Wen é levar todas as pessoas da cidade para se refugiarem às margens do exército de Cadomélia.
O príncipe falou à freira que graças a ela o povo da cidade estava salvo, e o novo rei da cidade dela aceitou a proposta que Wen havia feito, a de comprar o excedente de recursos do exército de Levitia pelo triplo do preço de mercado. E assim os cidadãos de Milstar se armaram, e com o aparecimento repentino de mais um exército, Loa conseguiu que seus irmãos recuassem por hora e se reunisse junto ao prefeito da cidade e ao príncipe de Natra para discutirem. Wen disse que havia descoberto o que estava por trás da tentativa de assassinato. E segundo ele, o responsável seria o próprio príncipe Demétrio, a suposta vítima. Ele disse que Demétrio armou tudo isso para ganhar mais apoio à sua facção. E com a cidade de Milstar enfraquecida após o conflito entre os príncipes e o povo, ele seria o último a chegar com seu exército na batalha, quando todos já estavam cansados e conquistar o trono. Bom, na verdade a única coisa que o príncipe Wen tem certeza é que não é o Demétrio por trás do assassinato, mas ele jogou essa pra cima dele. Tudo pra conseguir o apoio dos outros candidatos ao trono imperial e fortalecer os laços de Natra com o povo da cidade como aquele que não deixou a guerra acontecer. E com essa jogada de mestre, o reino de Natra teve vários benefícios, pois agora as exportações de seu país irão abastecer uma economia em expansão, e ele terá um futuro bastante confortável pela frente. Vender o reino de Natra? Ele disse a Ninimu que nem sabia o que ela estava falando. Por outro lado, agora que Marden virou um país vassalo ao reino de Natra, graças às ideias do príncipe, a economia desse reino também aumentou bastante. E se continuar assim, em torno de 10 anos, Marden pode querer voltar a ser um país independente. O novo rei e também novo peão da freira Cadomélia convidou Wen para uma cerimônia em seu país. E como Ninimun vai até aquele lugar novamente, ela teve que pintar o seu cabelo. Enquanto isso, em Marden, o conselheiro da princesa Zenóbia avisou que Wen foi convidado para uma cerimônia. E como Marden fica no caminho, o príncipe de Natra iria até lá para visitá-la. O homem também aconselhou que a garota fizesse uma proposta de casamento ao rapaz. Mas quando Ninimun perguntou se ele casaria com Zenóbia caso ela pedisse, Wen disse que gostaria de ficar solteiro e colecionar várias damas querendo casar com ele. E essa resposta quase quebrou um de seus braços. Bom, falando a verdade, ele sabe que é quase certo que a princesa Zenóbia irá propor um casamento, e por isso ele fará de tudo para evitar tal assunto. Porém, quando ele se encontrou com a garota, ele quase perdeu a batalha antes da luta começar. Zenóbia disse que um outro reino chamado Delúnio havia enviado uma carta protestando contra os bens comerciais que Marden adquiriu depois que se juntou a Natra. Wen disse que também recebeu a carta com a mesma reclamação, mas ela não devia se incomodar com um país que enviou apenas uma carta. A única preocupação que o príncipe tinha era se Zenóbia falaria ou não desse casamento, pois já fazia um tempo que eles estavam conversando e nada. Parece que ele não é tão charmoso quanto pensa. E o plano de recusar o pedido da princesa de forma fria fracassou. Mas Ninimun também não precisava jogar isso na cara dele. Mas de uma coisa ele estava confiante, é que amanhã ela faria esse pedido. E disfarçada de comandante Zeno, a princesa levou Wen para um passeio por vários pontos importantes da cidade. E quando eles deram uma pausa, ele ficou confiante. É agora que ela vai fazer a proposta de casamento. Mas ela não fez, ele ainda teve a cara de pau de reclamar para ela. E Zeno disse que talvez, só talvez, ele não fosse o tipo da princesa Zenóbia. E essa resposta deixou Ninimun alegre e Wen atordoado. No fim do dia, ela falou pro seu conselheiro que o príncipe Wen é assustador. Ela não fez a proposta de casamento porque talvez ela não tenha capacidade de ser rainha de alguém que um dia será um rei tão grandioso. E quando o soldado entrou informando que o primeiro-ministro de Delúnio estava no portão, o mesmo país que enviou uma carta mais cedo, o episódio terminou. E agora, pessoal, quais perigos aguardam os protagonistas nos últimos episódios da primeira temporada de Tensai Ouji no Akagi? Se você quer que eu traga a última parte aqui pro canal, é só deixar muito like nesse vídeo e, se possível, deixe um comentário. Eu sou Juan Aragão e esse é o Cidade Z. Eu já vou indo nessa, valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when